Bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num dos casos mais persistentes e realmente bizarros da história criminal aqui do Brasil. Pensa na cena. Agosto de 66, Niterói, Rio de Janeiro, dois técnicos em eletrônica, Miguel e José Viana e Manuel Pereira da Cruz, somem. Do nada. Dias depois, os corpos aparecem lá no alto de um morro bem isolado, o Morro do Vintém. E as circunstâncias, olha, até hoje desafiam qualquer explicação assim simples. É um caso que, nossa, mexe com a imaginação, né? Não só porque não foi resolvido, mas pelos detalhes. Detalhes muito, muito estranhos que cercam tudo isso. A nossa análise hoje, ela se baseia num roteiro bem detalhado, que junta os fatos que a gente conhece e as principais teorias que, tentam dar algum sentido ao que ficou famoso como o caso dos Homens das Máscaras de Chumbo. E esse nome já joga a gente direto no olho do furacão, né? O elemento mais icônico que foi achado sobre o rosto deles, do Miguel e do Manuel, eram umas máscaras meio rudimentares feitas de chumbo. Veja bem, não era máscara de festa, não era máscara cirúrgica, chumbo. A primeira coisa que vem à cabeça é pra quê? Chumbo normalmente é para proteger de radiação, certo? Mas o que fariam máscaras de chumbo que pareciam feitas à mão, sabe? Lá no topo do Morro do Vintém. Ok, vamos começar a desvendar isso. Nossa missão aqui é fuçar nos fatos que foram estabelecidos, dar uma olhada nas pistas, que são bem confusas, às vezes até contraditórias, e analisar com um olhar crítico as teorias que surgiram aí ao longo de mais de 50 anos. Uma falta de resposta concreta pode gerar um vazio que acaba preenchido por todo tipo de especulação, do que parece plausível até o mais extraordinário. E como certos detalhes, tipo essas máscaras, podem virar símbolos muito fortes do inexplicável. Exato. Vamos voltar lá para a descoberta inicial, que já foi assim chocante por si só. Os corpos foram encontrados por um rapaz, um jovem de 18 anos, o Jorge da Costa Alves. Ele estava procurando uma pipa que tinha perdido lá no Morro do Vintém, que era um lugar de acesso bem difícil, sabe? Pouca gente ia lá na época. E ele deu de cara com os dois homens, deitados de costas, um do lado do outro, numa espécie de cama improvisada com folhas, talvez de palmeira ou pinho, já num estado de decomposição bem avançado. E esse estado de decomposição, olha, é um ponto crucial desde o começo. Ele não só dificulta saber a hora exata da morte, né? Mas compromete e muito a análise toxicológica. E também a busca por sinais de violência que talvez fossem mais sutis. Muitas substâncias se degradam rápido, sabe? E lesões pequenas podem simplesmente sumir, ficar indistinguíveis com a decomposição. E a perícia da época, né? Comparada com hoje, tinha limitações bem significativas para lidar com corpos naquele estado. E a cena em si era desconcertante. Os dois vestiam ternos impecáveis, assim, como se fossem para um evento, algo importante. Tinha também capas de chuva impermeáveis perto deles, mas o contraste que gritava mesmo eram as máscaras de chumbo, cobrindo a área dos olhos. A fonte que a gente analisou detalha que eram máscaras sem furos para ver, sabe? Mas como umas viseiras, uns óculos de proteção bem rudimentares mesmo, cortados de uma folha de chumbo. A menção à proteção contra a radiação é quase inevitável. Mas que tipo de radiação justificaria usar isso ali, naquele lugar isolado, e por que só proteger os olhos? O que é fascinante aqui é justamente como essa única peça de evidência, as máscaras, já eleva o caso para outro patamar. Tira ele da esfera de um roubo seguido de morte que deu errado ou um suicídio comum. As máscaras sugerem um propósito, sabe? Um plano, uma necessidade que eles sentiram de se proteger contra alguma coisa. Mas contra o que exatamente? E essa estranheza toda inicial ela é amplificada pela falta de sinais óbvios de luta ou de ferimentos traumáticos visíveis nos corpos, pelo menos naquela avaliação inicial feita no local. Os ternos estavam alinhados, os corpos posicionados com cuidado. Isso não parece uma cena de crime violento comum, né? E a estranheza não parava por aí, nas máscaras. Junto com os corpos, acharam outros itens.
Itens pareciam que iam dar respostas, mas na verdade só complicaram ainda mais o cenário todo. Tinha uma garrafa de água mineral vazia, 2 lenços e, o mais intrigante de tudo, um caderninho. Um bloco de anotações pequeno. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Segundo o material que a gente tem, esse bloco tinha uma lista de componentes eletrônicos, o que faz sentido, né? Já que eles eram técnicos em eletrônica, mas também tinham símbolos que pareciam aleatórios ou talvez um código e um bilhete. Um bilhete com instruções bem específicas, mas ao mesmo tempo enigmáticas. Essas instruções viraram um dos pilares do mistério. A nota dizia algo tipo assim: 16h30 estar no local determinado, 18h30 ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara. Essa sequência de comandos é, no mínimo, muito bizarra. Ingerir cápsulas. Que cápsulas eram essas? Com que efeito que eles esperavam? Proteger metais. Que metais? Os deles? Metais no ambiente? E por que proteger? Aguardar sinal. Sinal de quê? De quem ou do quê? E a menção final à máscara parece que conecta tudo, mas sem explicar absolutamente nada. Cada frase parece um pedacinho de um plano maior que a gente desconhece totalmente, né? Proteger metais, isso soa quase, sei lá, coisa de alquimia ou de ficção científica B. E a estrutura com horário sugere um procedimento bem calculado. Exatamente. E a análise do impacto dessas pistas é fundamental. Em vez de dar um roteiro claro do que aconteceu, esses elementos, as instruções vagas, os símbolos não decifrados, que, segundo algumas fontes, foram até comparados com códigos de rádio amador, fórmulas elétricas, mas sem chegar a uma conclusão, a lista de peças eletrônicas só deixaram o mistério mais denso. Isso levanta uma questão importante sobre a própria investigação, né? Como é que se lida com evidências que parecem ser significativas, mas cujo significado é totalmente obscuro? A polícia da época tentou seguir a pista do dinheiro. Eles tinham uma quantia considerável com eles, investigou possíveis encontros, mas a natureza codificada da nota e a falta de contexto para os símbolos deixaram um monte de perguntas sem resposta. O que leva a gente para o ponto nevrálgico e, francamente, bem frustrante desse caso. O fracasso total da investigação oficial em determinar a causa da morte do Miguel e do Manuel. Fizeram laudos, contralaudos, mas nunca conseguiram bater o martelo numa conclusão definitiva, incontestável. Os exames toxicológicos iniciais foram inconclusivos. Alguns até mencionaram a possibilidade de substâncias que não eram detectáveis na época ou que simplesmente se dissiparam por causa da decomposição e também das chuvas que caíram antes de acharem os corpos. E as implicações dessa falha são enormes. Quando a ciência forense não consegue dar uma causa de morte estabelecida, foi envenenamento, foi parada cardíaca induzida, asfixia, exposição a algum agente externo, qualquer coisa, a porta fica totalmente aberta para especulação. A ausência de uma âncora factual, assim, sólida, permite que qualquer teoria, por mais estranha que possa parecer, ganhe alguma força. A decomposição, como a gente já falou, foi um fator que complicou demais, talvez tenha mascarado evidências cruciais, soma isso às limitações técnicas da época, pronto, temos a receita perfeita para um mistério que dura décadas. Sem saber como eles morreram, fica quase impossível saber por que morreram daquele jeito específico, com aqueles acessórios todos. Então, o que tudo isso significa? Se a ciência não deu a resposta, o que sobra? O campo das hipóteses, claro. E elas cobrem um espectro que, nossa, é impressionante. Vamos analisar as principais que a nossa fonte detalha. A primeira, e talvez a mais tentadora, pela simplicidade aparente, é a de uma overdose ou envenenamento. Sim, essa é a explicação que tenta, de alguma forma, trazer o caso de volta para uma esfera mais compreensível, digamos assim. Embora ainda seja trágico, claro. A ideia central é que aquelas cápsulas mencionadas na nota continham alguma substância tóxica, ingerida voluntariamente ou talvez não. O material que a gente tem explora essa linha. Talvez fosse um experimento com alguma droga desconhecida, sabe? Um suicídio planejado usando veneno, ou até mesmo um engano fatal, onde eles tomaram algo achando que teria um efeito X e acabou sendo letal.
Uma fonte que foi citada até sugere que a tal substância poderia ter propriedades que aceleraram a decomposição, o que explicaria o estado em que os corpos foram encontrados. Avaliando essa hipótese, morte por ingestão de substância tóxica é obviamente possível, mas ela tropeça feio quando a gente confronta com os outros elementos. Por que usar máscaras de chumbo para tomar pílulas? Se fosse suicídio, por que todo aquele ritual elaborado? As roupas formais, o lugar isolado. E o bilhete falando em proteger metais e aguardar sinal. Nada disso se encaixa muito bem num cenário de simples overdose ou envenenamento, seja acidental ou suicida. Essa teoria explica a morte, talvez, mas ignora completamente o ritual bizarro que acompanhou essa morte. A menos que as cápsulas fossem, de alguma forma, parte desse ritual com um propósito ou um efeito que eles pretendiam, diferente do resultado fatal que aconteceu. Entendam. Explica o como morreram, talvez, mas não o porquê de toda aquela parafernália junta. Isso leva a gente para a segunda grande categoria de teorias, que tenta justamente abraçar essa estranheza ritualística, o envolvimento com alguma seita, sociedade secreta ou um pacto. Aqui a tentativa é dar sentido aos elementos que parecem planejados, simbólicos. As máscaras, a nota com instruções, os horários, o local escolhido, as roupas. As fontes citadas no nosso material mencionam várias possibilidades dentro dessa linha. Poderia ser um grupo esotérico ou espiritualista, o que não era incomum no Rio de Janeiro dos anos 60, né? Que exigia algum tipo de prova, um ritual ou até mesmo um sacrifício para alcançar algum nível ou ter contato com outras dimensões, algo assim. Fala-se numa seita científica, talvez ligada a experimentos psíquicos ou tecnológicos meio amadores, e tem a menção mais folclórica que a fonte cita de que poderia ser um pacto com alguma entidade sobrenatural. A frase "o diabo acabou levando a sua alma" é usada para ilustrar essa crença popular que surgiu na época. Claro, a gente reporta isso de forma neutra, como está no material. Se a gente conecta isso ao quadro geral, essa linha teórica tem a vantagem de tentar incorporar mais peças do quebra-cabeça. Um ritual de uma seita poderia sim explicar a necessidade das máscaras, fossem elas simbólicas ou por alguma crença específica sobre energias, sei lá. O bilhete com as instruções, o encontro marcado. A plausibilidade disso, no entanto, depende da existência real de um grupo assim e do envolvimento do Miguel e do Manuel, o que nunca foi comprovado. As investigações sobre os círculos sociais deles não revelaram nenhuma ligação concreta com seitas conhecidas que praticassem rituais desse tipo. Então permanece uma hipótese que se encaixa em alguns aspectos, mas que carece de qualquer evidência externa sólida. É uma narrativa que faz sentido internamente, mas sem ter elos com a realidade factual que a gente conhece. E quando as explicações mais pé no chão parecem insuficientes para dar conta da bizarrice toda do caso, a mente humana tende a olhar para cima, né? Ou para o desconhecido. A terceira grande teoria, descrita na fonte como a hipótese mais dramática, envolve contato com seres extraterrestres. É crucial contextualizar essa teoria. Ela não surge do nada, mas sim da própria natureza inexplicada do caso e dos elementos visuais dele. Em muitos mistérios não resolvidos que envolvem luzes estranhas, objetos incomuns ou circunstâncias que desafiam a lógica convencional, a hipótese ufológica acaba aparecendo. No caso das máscaras de chumbo, as próprias máscaras são frequentemente interpretadas nesse contexto. Será que eram proteção contra luzes muito intensas de uma nave? Ou contra algum tipo de radiação emitida por um fenômeno não terrestre? A nota com aguardar sinal também alimenta essa interpretação. Tem algo assim. Não, pelo menos nada que tenha sido verificado ou que conste como evidência oficial no caso. Essa teoria deriva principalmente da falta de uma explicação convencional que seja satisfatória e da presença de elementos que podem ser interpretados simbolicamente dentro de uma narrativa ufológica. É mais um reflexo da profundidade do mistério do que uma conclusão baseada em indícios diretos, sabe? A estranheza do caso cria um espaço onde o extraordinário parece, para algumas pessoas, tão plausível quanto mundano que ficou sem explicação.
É um fenômeno interessante sobre como a gente lida com o desconhecido radical. Possibilidades mesmo. E no fim das contas, depois de décadas e de todas essas teorias circulando, o enigma fundamental persiste, teimosamente. As perguntas cruciais continuam lá, sem resposta. Qual foi definitivamente a causa médica da morte do Miguel e do Manuel? Qual o significado exato daqueles símbolos e da sequência de instruções no bilhete? E, claro, a imagem que define o caso. Por que diabos eles estavam usando máscaras de chumbo? Oficialmente, o caso continua arquivado, um fantasma no sistema judicial e na memória popular. E talvez seja essa combinação única de fatores que torna o caso das máscaras de chumbo tão magneticamente persistente, sabe? Na cultura brasileira e até fora daqui entre quem gosta de mistérios. Temos todos os ingredientes. Um crime ou incidente não resolvido, vítimas com vidas aparentemente normais, um local isolado e com uma atmosfera própria, objetos encontrados na cena que são profundamente bizarros e carregados de possíveis significados, as máscaras, pistas escritas deixadas pelas próprias vítimas que são crípticas, sugestivas, e um leque de teorias que tocam em ciência, espiritualidade e até no extraterrestre. É um exemplo perfeito de como um conjunto de fatos inexplicados pode desafiar nossas tentativas de impor ordem e razão. Expõe os limites do que a investigação conseguia fazer na época e talvez até hoje, em circunstâncias parecidas. Exatamente. Resumindo a nossa exploração de hoje, a gente acompanhou a jornada trágica e inexplicável do Miguel José Viana e do Manuel Pereira da Cruz até o fim deles lá no Morro do Vintém em 1966. Uma história marcada para sempre pelas máscaras de chumbo e pelas perguntas que continuam ecoando através do tempo. Continua sendo, sem sombra de dúvida, um dos maiores e mais fascinantes mistérios não solucionados do Brasil. E é fundamental reforçar que, apesar da riqueza de detalhes e da intensidade das especulações, todas as teorias que a gente discutiu, overdose, ritual de seita, contato ufológico, permanecem exatamente isso: teorias. Nenhuma delas conseguiu até hoje apresentar provas conclusivas que amarrem todas as pontas soltas de forma irrefutável. A falta de uma causa de morte determinada cientificamente e a ambiguidade das pistas que foram encontradas garantem que o caso permaneça nesse limbo, sabe? Entre o factual e o especulativo. É um testemunho poderoso dos limites da nossa capacidade de decifrar eventos que fogem radicalmente do comum. E para encerrar, a gente deixa uma provocação para reflexão, costurando vários dos fios que a gente puxou hoje aqui. Considerando as máscaras, com aquela conotação de proteção, talvez contra a radiação ou algo visualmente muito intenso, as instruções detalhadas na nota sugerindo um procedimento, talvez um experimento ou um ritual com etapas definidas, a escolha de um local isolado e a ausência de uma causa de morte clara, será que a gente poderia estar diante de uma tentativa desastrosa de realizar algum tipo de experimento? Talvez algo que eles acreditavam ser científico, ou quem sabe espiritual, esotérico, buscando contato, energia ou algum fenômeno que exigia aquelas precauções tão bizarras. Uma tentativa de interagir com algo fosse real ou imaginário, baseada numa compreensão meio distorcida de física, de eletrônica ou de paranormalidade, onde as máscaras e as cápsulas tinham um papel crucial nesse protocolo particular deles que, infelizmente, deu terrivelmente errado. Hora inicial, num depoimento esquecido, um detalhe da perícia da época que foi mal interpretado ou descartado cedo demais. Em qual peça desse quebra-cabeça as máscaras, a nota, o local, a falta de causa de morte, será que reside a verdadeira chave para decifrar, se é que isso é possível, o enigma das máscaras de chumbo? A pergunta, bom, continua em aberto.